Boa noite. Obrigado, professora, pela excelente exposição. Eu queria seguir um pouco essa linha, porque, bom, primeiro, o que me parece muito interessante é essa revalorização da prova testemunhal, né? Sobretudo em contextos de prova científica, etc. Essa parte final que a senhora bem toca sobre a indispensabilidade de certos fatos serem provados pela prova testemunhal, e isso se ligando a essas falsas ideias que, ainda que sem intenção, possam se criar. Então a questão é, me parece que o primeiro indicador para a gente apurar essa falsa memória, seria uma questão de método. Ou seja, é a partir do método, como foi coletada a prova, que eu começo a perquirir sobre os caminhos a chegar a uma possível conclusão de ser incoerente ou não com aquele fato que realmente aconteceu. E se for isso mesmo, quais seriam os métodos? Eu sei que isso pode ser uma outra palestra, né? Mas, enfim, quais seriam os métodos mais fáceil a gente tentar evitar as falsas memórias no momento de produção dessa prova? Eu diria o seguinte, não só evitar as falsas memórias, mas preservar as memórias verdadeiras. Eu tenho até, mas eu não tenho, acho que é tempo, eu tenho até alguns slides sobre essas práticas, se eu tiver, mas acho que eu já passei meu tempo, então eu não quero exceder. Mas existem provas científicas, métodos, gostei muito do termo que tu utilizasse, que foram desenvolvidos e testados por vários estudos, vários. Por exemplo, existe uma técnica chamada são técnicas de entrevista investigativa. São técnicas de entrevista, uma delas chama-se técnica de entrevista cognitiva. O objetivo dessa técnica é ajudar a testemunha a lembrar, a se concentrar e lembrar com o maior número de detalhes possíveis tudo que ela se lembra que aconteceu. Se tu tivesse que fazer uma prova, e é uma tarefa muito difícil fazer isso. Por quê? Porque normalmente no nosso dia a dia, quando eu me lembro de fatos que aconteceram, eu não preciso dessa riqueza tão grande de detalhes e explicar com tantos detalhes. Normalmente as coisas genéricas são suficientes, mas no caso das provas testemunhais é muito importante, são detalhes que eu preciso saber, seja para investigação ou na fase processual. É uma tarefa que é muito complexa, cognitivamente. Mentalmente, a pessoa precisa se concentrar. Vocês poderiam fazer uma tarefa difícil, por exemplo, uma prova muito difícil, no meio de um shopping, na praça de alimentação? Quem é que poderia fazer uma prova muito difícil e ter que se lembrar dos conteúdos de uma prova no meio de uma praça de alimentação de um shopping? Levanta a mão. É difícil, é. Por que chamam, então, a testemunha para fazer o testemunho dela na frente de uma sala que é muito, muito pior do que uma praça de alimentação, né? Fora o tempo que se passou. Então, o que eu preciso? Um ambiente apropriado e, mais importante, a gravação, seja em áudio ou vídeo, e uma pessoa tecnicamente capacitada para aplicar essas técnicas. E nos países onde esse processo tem avançado bastante, principalmente os países do Reino Unido, os países nórdicos, está muito avançado, estou falando de 20 anos de avanços, é feito na fase investigativa, claro, para tentar preservar aquela pegada o máximo possível. É gravada essa informação e esse vídeo é levado, assim como as provas periciais não se leva um laudo, se leva o vídeo. Essa aí. Ainda que a testemunha possa ser chamada a responder questões, né, das partes perante o juiz, mas está preservada o registro usando. E as pessoas têm uma falsa ideia de que nós psicólogos sabemos como fazer essas entrevistas. Não sabemos. Eu tive que passar por um treinamento específico, bastante laborioso, para poder aprender como aplicar essas técnicas. E no reconhecimento a mesma coisa. Existe todo um protocolo já testado cientificamente de como deve ser feito o reconhecimento. Só vou te dar uma ideia. Ao contrário de que muitas discussões têm, a melhor forma de fazer um reconhecimento, já que o show-up é a pior, é fazer um alinhamento com fotos. Por quê?
Porque nas fotografias eu consigo, daí sim, através de um banco de fotos, ter um alinhamento que se chama-se justo. Inclusive, eu posso testar essa justeza desse alinhamento previamente. Existe todo um protocolo de como fazer isso e diminuir os riscos de um falso reconhecimento. Não é que eu evito 100%, mas eu diminuo. E tem todo um protocolo de como fazer isso duplo cego, a pessoa que aplica não sabe quem é o autor, se o autor está presente, a testemunha é informada, existe todo um protocolo. Nós não precisamos reinventar a roda, já está pronto. Já está pronto. Nós não precisamos continuar na década, sei lá, de 30, 40. Já está pronto isso, é só a gente adaptar a nossa regramento jurídico.